Boa noite, sejam mais bem-vindos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui onde a gente acompanha aí a seleção da Latam, né, para saber o que está acontecendo e dar dicas para vocês saírem bem e conseguir essa vaga. A Mari já tá chegando aí, a live é sempre com a Mari, né, que entende muito mais disso daí do que eu, para ajudar a gente, e aí eu faço o papel aqui de fazer as perguntas, né, pra gente poder ir entendendo melhor o que tá acontecendo. Como vocês estão? Como vocês estão em relação... Pra quem tá no processo, né? Como vocês estão em relação à ansiedade. E pra quem não tá no processo e tá acompanhando as lives, tá sendo válido? Vocês estão aprendendo bastante coisa aí com a gente? Eu espero que a resposta seja sim. Oi! Tudo bom? Boa noite. Vou até pôr um filtrinho aqui, porque essas horas a cara... Sei como é, sei como é. Eu também tô com filtro. A cara não dá conta, né, gente? A pessoa já tem que chegar colocando um filtro, limpando a câmera, principalmente. Que a essa altura do campeonato o bicho pega, olha só. Acho que tá melhorzinho. Vou colocar minha ring light. Que bom que você tá de novo! Você vê? Nossa, parece que faz tempo da última live, não faz? Umas 2 semanas. Acho que talvez um pouco mais até, viu? Olha. Então a gente vê aí que o processo tá dando, né, uma estendida. Tá. Inclusive, pelo e-mail que chegou aí por último pra galera, não tem previsão de acabar logo, não. Vamos lá, agora a gente tem a próxima fase que é dinâmica. Sim, dinâmicas de grupo online. Mas antes de começar a falar da dinâmica, tem a grande notícia de que o pessoal que estava fazendo o processo de migração interno já está aprovada. Já fizeram aí dinâmicas, estão na fase já dos exames de troca de cargo, de troca de função, só que sem previsão ainda para a formação da turma. Pelo menos já tá aí um caminho andado, né? Sim. Mas aí sem previsão para a formação da turma. Mas é que também essas coisas, né, tipo, a gente sabe que às vezes, resolvemos que vai formar. Começa aí em 2 semanas. Exatamente. Exatamente. Então, a gente recebeu 2 perguntas aqui, Mar. Eu vou ler antes da gente começar a falar, então. Uhum. Tem previsão para eles darem continuidade ao processo de agente de aeroporto? Não? Olha, o processo de agente depende muito da base e depende muito da necessidade daquela base naquele momento. Então, não tem como a gente... não tem como ter uma frequência exata, sabe? O que eu sei é que tem, pelos relatos, né, que eu recebo, o que eu sei é que são muitas pessoas nesse processo de agente de aeroporto em stand-by. Então se está em stand-by, gente, também já é um caminho andado, aí tem que esperar mesmo. Só que assim, stand-by antes podia durar até 6 meses. Hoje em dia, porque aí 6 meses caducava e se não chamasse tinha que fazer de novo. Hoje em dia tá meio que indefinido, pode durar para sempre, então... Pode. Então tá difícil. Perguntaram se a live vai ficar salva aqui no Instagram e vai pro YouTube também. No YouTube tá atrasado, tá? Devo dizer aqui que tá atrasado. Tem uma live nossa que tá no seu Instagram que eu ainda tenho que pular no YouTube. Mas vai. Não tem problema, gente. O importante é ir, né? Exatamente. Você sabe a turma interna de quantas pessoas são a turma? Não, eles não divulgaram, tá? Inclusive, o processo de agente ter continuidade também depende dessas migrações. Então, eu entendo que faz sentido que esteja parado por enquanto eles não tenham uma previsão exata, né, de início e tudo mais. Até porque não adianta, assim, eles já contratarem, já dar treinamento e tal, não sei o quê, sendo que depois vai ficar aquele monte de gente. Então, eu imagino, né, o que faz sentido para mim é que depois que essa galerinha migrar de fato, é que eles começam a chamar os agentes de aeroporto. E alguém perguntou para mim, depois do exame admissional demora muito tempo? Gente, é muito importante vocês saberem que, infelizmente, o exame admissional não garante nada, tá? A única coisa que garante a entrada aí é o contrato de trabalho.
Eles podem fazer o exame admissional para ir adiantando alguma coisa, mas pode demorar igualmente, sabe, em relação às outras fases. Eu devo dizer que nem o contrato de trabalho tá muito garantindo nada não, gente. Vou falar um negócio para vocês aqui, só para vocês ficarem cientes. Eu falei, acho que faz umas 2 semanas, quando surgiu lá naquele Instagram da Gol, Gol Carreiras, não lembro o arroba agora desse perfil da Gol, mas surgiu que fiquem de olho, vai abrir novas vagas e não sei o quê. E aí eu cheguei aqui no Instagram, fiz vários textos falando, gente, vai abrir vaga, não é para aeronautas, não é para comissários ou pilotos. Porque... Oi? É um programa de estágio, não é? É um programa de estágio, só que eles só tinham anunciado que teria vagas, não falaram do quê. E para ficar de olho na data. E aí veio depois a notícia de que era estágio. Só que veio um monte de gente aí vendendo curso preparatório, falando que ia ter vaga. Veio um monte de gente aí jurando que ia ter vaga e querendo vender coisa. Resumindo, E eu deixei aqui bem claro, que a galera às vezes não quer me ouvir, porque às vezes a notícia não é boa, mas é real. E aí eu deixei aqui bem claro que não era para aeronautas, porque 2 dias antes... Não remuneração. Gente que ainda nem voltou, né? Exatamente, 2 dias antes tinha tido uma reunião com esse pessoal que tá de licença de afastado, né? Licença não remunerada compulsória. Eles tinham que voltar agora em julho, se eu não estou enganado. E aí teve um acordo lá com esse grupo e o sindicato, né? Através do sindicato. E aí estendeu mais 1 ano, até julho do ano que vem. Caramba. Ou seja, contratação para comissários Não vão ser. na Gol, primeiro só vai acontecer depois que resolver esse pessoal, deles entrarem. Porque tá dando a entender que eles realmente querem que esse pessoal entre, que já tava no meio de treinamento, né, e tal. Então eles estão segurando essa galera. Só que eles estão segurando agora mais 1 ano. Então foi desde o começo da pandemia, já deu 2 anos, vai mais 1. E aí, eu falo isso pro pessoal não ficar, tipo, esperançoso. Mas eu tô dizendo isso porque, tipo, às vezes nem contrato resolve. Porque eles estavam todos contratados, estavam em treinamentos e agora estão aí. O zumbi começou. Pois estão aí sem receber. Eles estão com meio que... É como se fosse uma suspensão de contrato. Então, ou aceitava isso ou era demissão. Aí o pessoal prefere aceitar do que tem que fazer todo o processo de novo, não saber se vai entrar. A gente sabe que é difícil. Então, o pessoal tá aceitando aí ficar com essa suspensão de contrato. Então, assim, conseguiu o contrato, tá dentro da empresa, maravilha. Mas nunca tenha certeza de que você vai continuar na empresa. Calma lá. Principalmente nesses tempos, assim, de retorno, né, que querendo ou não, tudo ainda é muito incerto, tudo ainda é muito... É como se fosse é um cenário totalmente novo, né? Porque agora que a gente está começando a ver qual de fato foi o impacto, por exemplo, da vacinação, né? As taxas de transmissão do vírus, às vezes aumenta um pouquinho, às vezes abaixa um pouquinho, ainda acho que eles não conseguiram ainda construir alguma coisa assim concreta, né? Um plano. Alguém perguntou se eles pagam salário enquanto isso. Não, gente, isso é um acordo. É uma licença não remunerada. É um acordo. Compulsória. Interessante. Então, não teve escolha. É assim, ou você aceita, ou, infelizmente, você tem que ser mandado embora. Ou a gente suspende o contrato, que foi o que aconteceu, ou a gente encerra o contrato, que aí seria a demissão. Sim, exatamente. E aí é complicado, né? Nossa, gente, que situação. Que situação. Eu nem postei esse negócio também. Eu nunca vou me esquecer da data, que foi bem no dia do aniversário do meu filho, dia 5/7. Mas eu nem postei, porque eu falei assim, eu não vou postar enquanto eles não falarem nada, porque às vezes, né, começa com uma notícia assim, e eu, por exemplo... É a segunda vez que eles fazem uma notícia dessas, e aí é uma vaga interna, uma vaga de estágio, uma vaga assim. Sim, o que eu sei sobre essa vaga é só assim, que eles estão pedindo, se eu não me engano, pessoas que concluam a faculdade até 2023. E aí tem que fazer o processo seletivo normal. É um bom salário por ser estágio. Então, pelo que eu vi,
R$ 1.500, alguma coisa assim, que eles chamam de ajuda de custo, né? Na verdade, porque estágio não tem salário. Uhum. E não, também não deram previsão assim para início. E é home office, né? Parte administrativa, não é no operacional. É isso, só Sim. isso que eu sei. É isso. Mas é exatamente isso a informação. E É. aí VRVA, que estava escrito lá 1.800, Ah, tá. VRVA, e acho Isso. que... Ah, e benefícios, né? Benefício viagem, que é isso. Benefício viagem. Eu achei um excelente programa. Por ser estágio, eu achei um excelente programa mesmo, sabe? Eu acho que é super válido, inclusive, a experiência para as pessoas que estão aí na faculdade, né? Que estão. É muito válido, mas também não acho que as pessoas têm que entrar com uma mentalidade de vou fazer esse estágio para poder virar comissário quando acabar. Não é Sim. bem assim que funciona. Tem que ir passinho por passinho, né? E ir trilhando aí dentro da empresa. Aí vai depender de cada empresa. Antes da gente começar a falar da dinâmica da Latam, que a gente vai falar bastante sobre isso, eu não falo muito sobre isso, mas eu estou hoje em um relacionamento com um analista de risco financeiro. Então ele entende muito dessas coisas. E a da Latam é capital fechado, né? Não tem o capital aberto na bolsa, então não dá para ver números e estatísticas para saber como a empresa tá. Mas da Azul e da Gol dá. E aí eu tô aprendendo a acompanhar essas informações. Tá Se querendo vocês quiserem, aula já. na hora que você entra lá tem uma lista gigante, assim, com um monte de número e contas e etc. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live analisando isso daí pra gente ver como é que estão as empresas e a gente saber exatamente o que a gente pode esperar, tá? Já adianto. Esses números não, tá, gente? Mas eu vou ficar de telespectador igual você. Já adianto que podia estar melhor, mas também podia estar pior. Então, assim, tá ruim, mas tá bom. Equilibrado, eu diria, né? Para um período como esse. Tá frágil. Frágil, gente, manco, anêmica. Exatamente. Então, assim, só deixando essa informação aqui para vocês saberem que, legal, vamos ter expectativas, vamos ter esperanças. Mas calma que o mercado tá bem complicado. A dívida das empresas está muito maior do que estava lá antes da pandemia, tá? Sim. Alguém perguntou quanto tempo é o treinamento da Latam? 30 dias sem tirar os cheques? Não, gente, é mais, com certeza. Eu acho que beira aí os 3 meses, quase. Beira aí os 3 meses. Geralmente no treinamento não tem aula de sábado e domingo, porque o administrativo não funciona de final de semana. Depende, pode ser de 2 a 3 meses, eu acho, né? Mais ou menos isso, treinamento inicial. E aí você ainda tem que esperar a CHT sair, e aí isso não depende da empresa, depende da ANAC. E ela tá lenta, viu? Eu fiz meu recheque agora para revalidar a minha ANAC e demorou para sair a atualização no site para eu poder imprimir lá digital. Nesse quesito não sei o que tá acontecendo, né? Que já tô fora tem muitos anos. Se o meu que foi revalidação demorou, eu fico imaginando o inicial, entendeu? Eu acho que deve estar demorando para emitir as licenças. Com certeza demora ainda mais. Alguém perguntou se durante esse treinamento recebe salário. Sim, gente, salário base. Recebe salário base. Recebe, não é igual a diária, como se fosse um VR, né? Como se fosse um VR e VA. E aí, deixa eu me lembrar se tem mais alguma coisa. Eu sei que tem os treinamentos que são presenciais recebem um fragmento das horas de voo ou não? Tô viajando. Não recebe. Não, então... Pelo menos por lei, não paga. É só o salário base e não paga nem a periculosidade, porque não tá voando. Ah, sei lá, então, gente. Assim, conta com salário base, como se fosse um VR, VA. Alguém falou vale transporte? Vale transporte, até onde eu sei, não. Então, como é CLT, o vale transporte ele tá incluso por lei, se você quiser. A maior parte das pessoas não pegam o vale transporte porque não vale a pena. Porque assim, você vai fazer o quê? 2 meses, 3 de treinamento. Se você não é de São Paulo, você vai estar perto da onde é o treinamento, provavelmente. Se você é de São Paulo, aí vai ficar um pouco pesado. Mas ainda assim, você tem que ver que depois que você começa a voar, você vai, sei lá, você vai, tipo, terça-feira para o aeroporto, volta no sábado.
Você vai pegar, vai ter o desconto em folha do Vale Transporte. Para usar só isso, às vezes não vale a pena. E aí essa conta que a gente faz, geralmente não vale a pena e ninguém pega o Vale Transporte. Sim, sim. Muitas dúvidas, muitas dúvidas. Peraí. Gente, só por curiosidade, se um funcionário faz migração e reprova no cheque, é demitido ou volta para o último cargo? Demitido. Não volta para o último cargo, não. Porque já mudou de cargo, entendeu, gente? Eles não podem fazer essa reversão na carteira de trabalho. Quando a pessoa fez o cheque, ela já o cargo ele já mudou lá na CTPS mesmo. E aí não tem como mudar de volta. Então é demissão. Mas assim, gente, a reprovação não é uma coisa assim, tipo, reprovou, pum, pum. A não ser que seja uma coisa muito drástica, assim, que seja uma coisa realmente preocupante, eles não reprovam as pessoas dessa forma. Geralmente é uma pessoa que volta a fazer o treinamento daquela matéria, que ela não foi bem. Eles conversam com a pessoa, perguntam o que está acontecendo, se tem algum fator externo que esteja afetando a produtividade dela, enfim. Não é assim, reprova no cheque por qualquer coisa, sabe? Até porque caso, né? Fazer todo o treinamento com uma pessoa, reprovar e demitir, entendeu? Tem bastante dúvidas aqui, gente. Se vocês quiserem, então a gente deixa, sei lá, uns 20 minutos no final da live para responder as dúvidas. Mas vamos começar então com o processo. Que agora perguntaram ali se são 4 fases, amiga, ninguém sabe mais. O que era mais e o que foi já não é. O que era já não é mais, já mudou, então assim, segue a vida. E agora a gente está entrando na fase de dinâmicas. Não que essa vai ser a última fase, porque não vai ser, e já não é nem a terceira mais, acho que a gente já está ali na 5ª fase, mais ou menos, Às vezes, por exemplo, essas provas que o pessoal fez de novo, não sei se enquadraria em uma nova fase ou uma extensão, sabe, da 2ª fase. Então, é muito... Como deu aquele monte de problema, né, lá no início, enfim, com as provas, acabou que eles precisaram fazer um gancho, digamos assim, né? Um ganchinho aí para resolver isso. Mas não dá mais para saber, realmente. Alguns consideram 4ª, outras consideram 3ª. Vai depender, porque às vezes as pessoas... Às vezes tem gente que foi chamado para dinâmica que só fez uma prova. Tem gente que foi chamado para dinâmica que fez 2 vezes. Passei já por 2 fases. Então é relativo, sabe? Mas então agora é a fase da dinâmica. O que podemos esperar? O que esperar, né? Primeira coisa... levar bastante em consideração o que eles escreveram no e-mail, né? De tipo assim, fica tranquilo, você tá na dinâmica, mas a gente não tem previsão. Inclusive, colocaram lá que esse processo pode durar semanas ou até meses. Isso tá descrito no e-mail. Assim, bem para todo mundo ler, sabe? Sem segredo. Online 100%, né? Isso a gente já sabe. Online 100%. E assim, eu acredito que a dinâmica vai seguir mais ou menos o mesmo modelo da dinâmica da migração, embora não com os mesmos exercícios, porque o critério de avaliação é um pouco diferente quando a pessoa está vindo da migração interna, né? Então, assim, curiosidade para vocês, não sei se a gente chegou a falar sobre isso, mas nas dinâmicas anteriores aí, que tiveram do pessoal da migração interna, não teve nem situação de bordo, para vocês terem uma ideia. Não teve situação de bordo é uma coisa que preocupa vocês. Quero lembrar que eu e Mari já fizemos uma live falando sobre resoluções de problemas. Está lá no perfil da Mari e está no YouTube também. Isso. Não teve situação de bordo para o pessoal da migração. Teve um outro exercício de resolução, né? Mas que não era voltado para essa questão dos voos e tudo mais. E foi uma surpresa, assim, para o pessoal. Foi uma surpresa para mim também, porque é muito difícil. Eu acho que até agora eu nunca tinha visto um processo para comissário que não tivesse a dinâmica da situação de bordo. Mas eu também entendo, né, que o pessoal da migração já vive a operação ali no dia a dia, né? Então, assim, são pessoas que, de certa forma, já tem uma ficha, já tem um file, já tem ali as principais questões, digamos assim, da carreira
registradas. Mas assim, teve exercício de resolução, né? E eu acho que o que mais esperar de uma dinâmica online é o fato de vocês não colocarem uma barreira nesse tipo de dinâmica que existe só na cabeça de vocês. Né? Então, as pessoas têm muito receio de fazer dinâmicas online. Elas falam, meu Deus, como que eu vou interagir? Como que eu vou fazer, né, como que eu vou fazer para conversar com as pessoas que estão ali, participar das atividades? E, gente, funciona normal, tá? É claro que o olho no olho dificulta um pouco o processo, sem ter o olho no olho, né, dificulta um pouco o processo para algumas pessoas. Mas eu acho que é mais uma questão de familiaridade. Sim, com a câmera, com a ferramenta, sabe? Então, geralmente, esse tipo de barreira é mais vista, assim, por pessoas que não têm o hábito mesmo, sabe? De aparecer nas câmeras, de interagir. Mas acontece, gente. Acontece, viu? Como uma curiosidade, eu sei que faz tempo, né? Eu tô indo pra 12 anos já. Mas quando na minha seleção não teve resolução de problema, nem resolução de problema, nem situação a bordo, nada disso, não teve nada disso. O que a empresa estava focando no funcionário que ela queria contratar na época que eu entrei era trabalho em equipe e proatividade. Então, as dinâmicas foram voltadas para ver se a pessoa sabia trabalhar em equipe e era proativa. Então, a resolução de conflito não foi uma prioridade, então não teve na minha seleção. Então, pode ser que na interna você disse também que teve resolução de problemas, mas não teve situação a bordo. Pode ser que na de vocês também não tenha, porque talvez a empresa esteja aí com um foco diferente. A gente sabe que ela está com um foco diferente pelo que ela já publicou, pelo fato dela ter colocado o inglês aí como diferencial e não exigência. Então a gente já sabe que tem algumas mudanças aí no perfil que ela está procurando do candidato. E ela está focando mais numa característica humana do que numa característica técnica. Sim, senão o inglês estaria muito valorizado. Oi, Má. Eles estão bem focados nessa questão das competências comportamentais. E estão bem focados também nos pilares do JETS. Então, assim, por exemplo, o pilar da transparência. Né? Nós somos transparentes. O que isso significa? A transparência é uma facilitadora da comunicação. Então, assim, às vezes, eles te dão um problema para você resolver, eles nem querem e nem precisam ouvir a resolução mais complexa, digamos assim. Mas a pessoa que apresentar melhor essa característica, por exemplo, de explanar essa situação ali na prática com o passageiro, né, fazendo com que a resolução flua de uma forma legal, chame muito mais atenção do que você falar, não, faria isso, aquilo outro, entendeu? Então, a tratativa com o passageiro entre aspas, né, gente, porque é como se fosse uma simulação. Né? Geralmente até tem alguém encenando, mas pode ser que não, pode ser que você tenha que falar pro nada também. O que é estranho. Exatamente. Então eles estão focando bastante nessa questão, né? A questão da empatia. A empatia, ela é óbvio, gente, que a empatia como característica humana da nossa personalidade é excelente. É muito bom você ser empático, receber empatia em troca, tal, tratar os outros como quer ser tratado, enfim. Isso é muito importante, de qualquer forma. Mas, na questão, né, no JETS, a empatia, ela é um pilar para a resolução de problemas. Então, desenhamos soluções, solucionamos problemas ou desenhamos soluções, agora eu não lembro a frasezinha, como se, de uma forma empática, como se a gente estivesse no lugar do cliente, né, para desenhar a melhor solução, para dar um melhor resultado, a melhor resposta. Então, muita gente confunde essa questão do JETS e encaram isso como uma característica pessoal e esquecem que que todos esses pilares são competências comportamentais que guiam mesmo as atitudes, sabe? Ali nas soluções. Então, quem tiver com o JETS na ponta da língua, eu acho que já mata, entendeu?
Vou aproveitar que você falou do Jets, que é uma ferramenta usada pela Latam. Uhum. Pode ser usada por outras empresas também, mas é usada neste momento pela Latam. Eu quero deixar isso bem frisado, porque eu vi perfis vendendo cursos usando do Jets, falando, vamos deixar vocês craque no Jets para a vaga inexistente da Gol. Então, gente, Essa eu não sabia, dessa eu não sabia não, Má. Confesso que eu estou... tava descrito assim, Gol anuncia novas vagas, curso não sei por quanto, características não sei o que, dinâmicas de grupo, jets, bababá. E aí eu olhei assim e fiz tá focado, mas não sei se tá focado certo, porque é uma ferramenta da Latam. Nossa, eu não vi isso não, gente. Pois é, eu vi. Eu fico horrorizado com as coisas que eu vejo ultimamente. E aí, como a gente já comentou, não é só trazer informação, é também desconstruir desinformações aqui, né? Então, tô trazendo essa correção aí para vocês, tá? Jets é uma ferramenta usada no momento pela Latam. Na verdade, eu acho que nessa questão eu acho que o Jets pode sim ser utilizado como uma ferramenta, mas ele vai ajudar em qualquer seleção. Ele é muito interessante. Pilares da cultura organizacional. Uhum. Pilares da cultura organizacional. Ele vai ajudar em qualquer seleção, com certeza. Porque ele vai ser uma ferramenta muito útil. Só que ele é uma ferramenta da Latam. Pode ser que a Gol tenha uma ferramenta similar. A Azul, uma outra similar com outras siglas aí. Então, tem que tomar cuidado. Cuidado, gente. Tem que tomar cuidado. Porque é isso mesmo, né? Eles também têm essa preocupação, né? Poxa, uma pessoa que está dentro do perfil que as pessoas... que as pessoas que a empresa espera, com certeza é uma pessoa que está pelo menos alinhada ali, né, aquilo que a empresa prega. Então, assim, a inserção do Jets na empresa teve muito a ver com o cenário da pós-pandemia, onde eles precisavam, de alguma forma, né, primeiro, criar um senso de pertencimento entre os colaboradores, porque é isso que faz o marketing orgânico da empresa, e segundo, fazer com que as pessoas entendessem exatamente onde eles querem chegar e como eles querem chegar. Né? Então, assim, o propósito da empresa é ser uma das 3 melhores companhias aéreas do mundo. Uhum. A ferramenta para esse propósito é o Jets, né? Os pilares. Então, é interessante diferenciar e saber, né? Às vezes o pessoal vai... O Jorge falou assim... Essas... O Jets está para a Latam, assim como o Opa está para a Azul. Imagina você chegar na seleção da Azul, que a gente sabe que também tá tendo vagas aí. Agora está meio parado, mas a gente sempre sabe que teve vagas e talvez tenha mais. Aí você chega assim e a pessoa pergunta, por que você quer trabalhar aqui? Porque eu estou muito alinhado com o Jets, eu uso isso para o meu crescimento, sei lá, sabe? E lá é Opa. Então, tipo, Opa... Tem que tomar cuidado aí com o que está sendo consumido. E outra coisa também, gente, que eu preciso alertá-los, vocês precisam tomar muito cuidado, porque fica todo mundo muito doido por saber tudo da empresa e vocês vão... Peraí, acho que travou. Deu certo? Voltou? Foi. Vocês vão, né? E eu entendo a euforia, né? Tipo, ai meu Deus, preciso estudar, preciso ver... E uma das simulações de entrevista que eu fiz, acho que na semana passada, tava lá conversando e tal, nananã, e aí a minha aluna citou o termo Guardiões Latam. Quero fazer parte do time de Guardiões Latam. Só que Guardiões Latam é um termo utilizado para as equipes de solo dos aeroportos, tá? Então, é legal vocês se atualizarem, né? Se atualizarem aí dos termos, da cultura mesmo, de como eles estão se reconhecendo, digamos assim, né, como time. Mas é importante também você perceber os detalhes disso, quanto aquilo é adequado. Então, assim, Guardiões Latam é um termo para o pessoal de aeroportos. Não sei se só de aeroportos, mas de solo. E aí, você acaba querendo impressionar, né? Mas a pessoa você disse que quer fazer parte de uma coisa que você não está nem fazendo seleção. Quer ir pro ar, quer ir para solo. Exatamente.
Exatamente. Alguém falou aqui, já pensou se alguém fala que quer ser uma águia da Latam? Pois é. E isso foi uma coisa que gerou problema na vaga do estágio da Gol. Porque era tipo, venha fazer parte do time de águias. Só que águias são todos os colaboradores Gol. Não é só quem voa, não é só quem trabalha voando. Sim. Então, rolou aí uma confusãozinha. Gente, socorro. Alguém falou assim, poderia explicar, por gentileza, de maneira mais didática o que é JETS? Sim. JETS é uma sigla que tem, né, uma sigla, 4 letras, que tem 4 pilares da cultura organizacional da Latam. Esses 4 pilares são justos, empáticos, transparentes e simples. Nesses 4 pilares são baseados todas as normas de atendimento. Não estou falando de norma de segurança, tá, gente? Norma de atendimento. A segurança, ela vem sempre em primeiro lugar. E isso também é interessante para dinâmica, tá? Isso é muito interessante para dinâmica, que às vezes a pessoa, né, viaja na maionese e esquece do principal, que é garantir a segurança do voo. Então, esse JETS é como se fosse uma diretriz, né? Como se fossem as regrinhas que a empresa botou ali para os funcionários seguirem e as regrinhas onde eles buscam adequar os novos funcionários para que a empresa esteja em consenso, digamos assim, sabe? Alguém falou, é como se fosse um DNA? Eu diria que sim, de atendimento, né? De atendimento. Então, o JETS, ele passou a existir depois do cenário pós-pandemia, ou quase pós-pandemia, para, de alguma forma, como que eu posso explicar? Aproximar mais as pessoas. Então, a gente teve que se distanciar de todo mundo, literalmente, né? Por conta da pandemia. E o JETS acabou surgindo aí para criar um vínculo, uma conexão, um senso de pertencimento. Até porque se você coloca hoje no LinkedIn, #SomosJETS, ou até no Insta mesmo, você vai ver um monte de gente de uniforme, né? Com fotos lindas, maravilhosas, vídeos, enfim. É justamente para que isso fique enraizado nas pessoas. É uma coisa para trabalhar. Hã? Pode falar. Não é que alguém perguntou, e o OPA? Eu falei que o OPA é da Azul e agora eu não lembro de cor. Que dica. Mas alguma coisa similar. Não lembro, gente. Qualquer hora a gente faz uma live só sobre azul e eu retomo essa parte. São muitas siglas. Vocês que estão fazendo, já fizeram o curso de comissário, vocês sabem que tem muita sigla na aviação. É sigla para tudo. Então, olha lá, observe, perceba, atenda. É usado para a mesma coisa. Tipo, é tudo trabalhando a cultura organizacional da empresa em relação ao atendimento. É isso. Isso, exatamente. Exatamente. E aí, o que acontece, gente? Esse tipo de estratégia existe nas empresas para que haja um senso comum, né? Então, a pessoa que é atendida na base Guarulhos vai ser atendida do mesmo jeito na base Fortaleza, na base Salvador, na base Porto Alegre, na base, sei lá, qualquer lugar, entendeu? É como se fosse pilares mesmo, né? Pilares de atendimento. Quanto à dinâmica de grupo agora, que a gente está chegando nessa fase, o que você acha assim, que seria o mais importante da gente, eu digo a gente, quem está participando, saber nesse momento para chegar ali mais seguro e mais preparado? Eu acho que o que mais as pessoas precisam saber é entender esses pilares na prática da vida delas, né? Então, por exemplo, você saber identificar qual é a necessidade ali daquele cliente numa situação, lembrando que não é porque não tem situações de bordo que não podem ter situações de atendimento. São duas coisas que se parecem, mas não são iguais, tá, gente? E saber colocar em prática, né? Porque a teoria, a gente decora a teoria. E aí, por exemplo, um dos exercícios, isso aqui é até uma informação inédita, eu acho. Pelo menos em live, assim, é uma informação inédita. Um dos exercícios era o seguinte: eles entregam não, né? Na verdade, eles mostram, no caso, pela plataforma lá se eu não me engano, foi no Zoom. Não, foi no Google Meet. Foi no Google Meet. E
e eles mostram fotos de pessoas aleatórias, tipo Google Imagens, assim. E aí, quando você se reúne lá com o teu grupo, eles pedem para você... eles estavam pedindo pro grupo fazer como se fosse a história daquela pessoa. Qual era o nome dela, a idade, a profissão, os hobbies, o destino, para onde ela estava indo, numa viagem ou para onde ela iria. Isso daí tá trabalhando muito pré-julgamento em cima de imagens, né? Então, o que a gente, como sociedade, imagina de outras pessoas só de olhar? Exatamente. Isso é muito interessante. É muito interessante e, inclusive, para mim, pelo menos, tem muita conexão com esse movimento que eles estão fazendo agora, né, em relação à diversidade, por exemplo. Então, assim, eles colocam essas fotos e tal, e aí você tem que criar uma história, contar essa história, e aí eles podem fazer alguma pergunta. Ah, essa pessoa teve um problema tal no aeroporto, teve um problema tal no voo, ou passou por X situação pessoal e você tá ali de apoio, digamos assim. Como é que vocês fariam? E aí o que eu achei bem interessante foi que na apresentação final, digamos assim, dessas historinhas, e assim, gente, é coisa rápida, tá? Vocês não têm, tipo, 2 horas para resolver isso. Eles, até então, eu não sei, como eu falei, se o externo vai ser igual ao interno, até porque o interno são bem menos pessoas, mas a princípio eles estavam fazendo salas com 20 pessoas no Meet e separando de 5 em subgrupos. E aí, enquanto o grupo tá lá discutindo, acho que era 10 minutos ou 15 minutos, não tenho certeza, a recrutadora ou a pessoa que estiver ali responsável pela avaliação pode ser tanto um profissional do RH quanto um supervisor de tripulação, ou pode ser os dois também, tá, gente? Aí eles ficavam passeando entre as salas, né, para observar como que estava acontecendo ali a comunicação. E aí, quando o grupo apresentava alguma coisa, eles pediam interação. Então, o outro grupo concorda? Faria alguma coisa diferente? Né? Vocês acham que existe alguma informação que possa ser adicionada? Então, rola também, né, essa interação para saber se um grupo está prestando atenção no outro. Né? Porque tem muita gente, não é meu grupo, então eu vou, sei lá, ver meu WhatsApp. Acontece. Ainda mais sendo online agora, hoje em dia. É muito difícil manter o foco no online. É muito difícil manter o foco no online. Assim, nesse sentido, né? Porque se no presencial a gente já fica entediado, no online... Gente, o online tem uma vantagem, que é isso daqui que vai estar aparecendo, né? Tipo, peito pra cima. Então, eu já fiz vários vídeos sobre dinâmica e dava várias dicas e falava, não fica balançando a perna, cuidado como vai sentar, como cruzar a mão, não sei o quê. Aqui você não tem essa dificuldade, mas olha, eu tô aqui balançando, isso daqui já não seria interessante para a dinâmica de grupo em vídeo. Então, tem alguns detalhes aí que tem que prestar atenção. Então, a postura ainda vai ser importante, como você tá de frente com a câmera. A Mari já falou disso também. Então dicas aí importantes para uma dinâmica em grupo, em vídeo, ou seleção, entrevista, qualquer coisa que seja feito para um recrutamento por vídeo, né? Sim. E outra coisa também que eu sempre falo, e gente, eu juro para vocês, isso parece muito idiota, mas a gente tem que falar. A gente tem que falar. Tem o tal do se arrumar, né, do pescoço para cima. Aí, né, a pessoa levanta, cuequinha. Mari, mas eu vou ter que levantar na dinâmica? Não, gente, eles não vão pedir para você levantar e dar uma voltinha para ver a sua roupa, é claro que não. Mas, se aconteceu um imprevisto, né? Se aconteceu um imprevisto, você tiver que pegar uma caneta no chão, aconteceu uma urgência e, sei lá, você ter que abrir a porta, não sei, gente. Pode acontecer qualquer... Se o celular cair, né? Às vezes acontece, o celular tá apoiadinho e faz poft. E aí? A cuequinha do indivíduo, ou o celular, ou o computador, sei lá. Principalmente, aliás, eu dou até a dica já agora. De preferência, eu uso o computador, porque é mais fácil de manter a concentração. Uma coisa que você falou, que você pode ser que você tem que levantar, é muito real. A gente sabe mais ou menos como foi a dinâmica do pessoal interno, mas a gente não sabe como vai ser a dinâmica do pessoal externo. Vocês vão ser os primeiros a passarem por isso.
O processo tá aí trazendo coisas novas para o pessoal externo que tá diferente do interno. Então, assim, pode ser que seja similar? Pode. Mas se você dá a louca neles, eles falam, tá, pega um objeto que esteja perto de você e ressignifique. Sim. Ou por que você pegou esse objeto e por que ele é importante para você. E aí você tem que levantar. Eles não vão pedir pra você levantar. Pode ser que eles te peçam, mas pode ser que eles te tragam uma situação que você tenha que fazer alguma coisa. E aí? E aí? Gente, eu fico imaginando aqueles vídeos da pandemia dos juízes, né? Levantando com a samba canção e... Então. Fora os acidentes, a dinâmica também pode causar que você tenha que se levantar. Ai, alguém elogiou minha dicção, mas eu acho que minha dicção tá péssima, porque eu tô no meio de uma crise de sinusite, inclusive, né? Nossa, gente, agora que eu vi, tá até faltando um brinco. Pra vocês terem uma ideia da situação da pessoa. Desculpa. Enfim, mas esse tipo de Na coisa... seleção, usem 2 brincos, meninas. Menina, achem o erro, né? ou usem os 2 ou usem nenhum, né? Melhor. Porque fica assim. Alguém falou... Peraí, deixa eu ver. Alguém perguntou uma coisa interessante. Alguma previsão para início? Não, nenhuma previsão. A gente já tá esperando aí já faz um tempo, né? Eu achei que talvez já estivesse aí para começar a desenvolver ainda mais rápido as coisas. Mas devagar e sempre, gente. Devagar e sempre a gente chega longe. Não dá para confiar em gente que dá esse tipo de informação. Porque se não for informação da fonte, entendeu? O que é fonte? Empresa. E-mail da empresa, site da empresa, Instagram da empresa, LinkedIn da empresa, né? E mesmo assim, a gente já falou sobre isso. Mesmo quando vem da fonte, pode ser que mude. Sim, porque na aviação as coisas são muito mutáveis, muda muito rápido. Hoje eles estão precisando, sei lá, de 5 mil funcionários. E aí amanhã a gente tem aí uma quebra de novo por causa de uma pandemia, ou que quer que seja alta do dólar, e aí o combustível fica muito caro, e aí eles falam, não, 5 mil não vai dar. Vamos chamar só, sei lá, 1.000. Não vamos chamar. Ou baixou, a economia melhorou. Agora a gente vai precisar de muito mais, vamos chamar mais. Então, assim, essas coisas mudam muito rápido dentro de uma empresa aérea. Então, mesmo quando vem da fonte, a gente tem mais segurança, mas ainda assim não é 100%. Exatamente. Que nem essa novidade da Gol, né? Foi a fonte que postou. Assim teve um erro de interpretação, né? Alguém fez uma pergunta aqui em cima, mas não consegui ler. Se tem candidatos que receberam nada. Tem, gente, tem sim. Tem bastante. Diariamente recebo aí pessoas falando que ainda não receberam nada e tal. E assim, gente, quem ainda não recebeu nada tá dentro, tá? Até que uma negativa aconteça, você tá dentro. Vou falar por mim. Eu, Mari, procuraria... Como que eu posso dizer? Me desesperançar se eu ficasse 6 meses, por exemplo, esperando. Aí eu já não ia mais ficar com aquela expectativa, digamos assim, tá? Mas se você ainda não recebeu uma negativa, tá? E outra, gente, 6 meses, assim, que nem na Azul, né? Teve o banco de talentos, fechou. Então 6 meses encerra. Banco de talentos não é a mesma coisa que cadastro, né? Em processo. Também é uma coisa bem importante, para o pessoal não confundir. Então é interessante vocês tomarem bastante cuidado e lerem tudo bonitinho, sabe? Bem bonitinho. Eu acho também, eu concordo totalmente com essa dos 6 meses, eu já falei sobre a regra dos 6, mas eu acho que do jeito que está aí no processo da Latam agora e o tempo que eles estão levando nesse processo, eu acho que aí a gente pode... Vamos com calma. Vamos ver até onde eles vão com o processo. Pode ser que eles demorem para dar a resposta para quem ainda não recebeu. E eu acho que talvez 6 meses nesse cenário atual seja pouco. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tanto que eles não... Eles só começaram, por exemplo... O pessoal que recebeu a negativa, por exemplo... Eles receberam a notícia de que era 6 meses a partir daquela resposta. E não a partir do cadastro. Né? Então, assim, bastante coisa está sendo adaptada aí ao cenário, né, pós-pandemia,
mas é bem importante que vocês leiam tudo certinho para não meterem os pés pelas mãos, digamos assim, e acabar tomando alguma atitude precipitada, ou até mesmo, né, como que eu posso dizer, se frustrar sem necessidade ainda, né? Eu sempre falo, cabeça nas nuvens e pé no chão. Cabeça nas nuvens e pé no chão. Porque nesse estágio, esse tipo de tranquilidade, é bem importante. Primeiro pela saúde mental, tá, gente? Isso conta. O Thiago falou assim, participei de um processo da Latam em outubro de 2019 e até o momento não tive devolutiva. Olha, Thiago, eu não posso te dizer com certeza, mas eu acho que você já teve uma devolutiva, porque já passaram aí 3 anos. A não ser que te colocaram de stand-by, que te falaram, olha, por causa da pandemia a gente só vai dar continuidade no seu processo depois. Eu acho que aí você já pode aí tentar novas vagas mesmo, porque, né, já foram 3 anos. Com certeza, isso sim. Quase gente, 4. Com certeza. Não tem como ficar esperando muito, né? Assim, isso até, eu acho que, de alguma forma, acaba até segurando um pouco as pessoas de seguir em frente, né? De continuar ali, tentando, estudando. E outra coisa, gente, vou puxar a orelha de vocês aqui, hein? Porque eu sei que o Marcelo deixa. Vocês ficam preocupados? Ai, número de vagas, número de vagas, número de vagas, número de vagas. A questão é, se eu tiver 10 ou se tiver 1000... Se você tiver o perfil que eles querem, se você for bem na seleção, você vai ser contratado. Então, assim, não fica queimando neurônio à toa, sabe assim? Colocando cortisol na sua cabeça, assim, de gracinha, digamos assim. Porque, honestamente, isso não vai mudar nada, sabe? Na vida de vocês. A preocupação que vocês pegam como se fosse algo assim, sabe? A verdade a gente não precisa de saber quantas vagas tem. A gente só precisa de garantir a nossa. Exato. É o que eu sempre falo. Então, sempre na hora assim, eu fico meio assim, sabe? Vou puxar a orelha, mas... A pior concorrência de vocês é você mesmo. Sim, sem dúvida. Porque, tipo, tá, você tá concorrendo com a vaga com outras pessoas. E, claro, quem for melhor vai conseguir aquela vaga. Mas o que te impede de ser melhor do que você pode ser? Além de você mesmo, entendeu? Então, por que você está concorrendo com... Por que você está se nivelando por baixo e concorrendo com pessoas que talvez não estejam tão bem quanto você? Por que você não tenta ser o melhor da turma toda? Entendeu? Isso é muito importante, inclusive, depois de contratado. Porque a senioridade dentro da turma é por nota. Então, por que você não vai ser o melhor da turma? E aí, na hora que começa a ter promoção, você é o primeiro a ser promovido. Começa a ter demissão, você é o último da turma a ser demitido. Então, assim... Nunca se nivele por baixo. Nunca se nivele por baixo. E outra coisa, gente, vocês precisam entender algo muito básico, né? O requisito, principalmente se tratando de dinâmica de grupo. Agora eu vou falar uma coisa bem específica. Todo mundo... Gente, acabou de novo. Opa. Foi? Todo mundo... Voltou? Voltou. Eu ouvi só todo mundo... Falando da dinâmica especificamente, todas as pessoas que tiverem naquela sala do Google Meet terão os mesmos requisitos que você. Senão elas não estariam lá. Agora, quem vai definir como vai ser o teu comportamento ali diante daquelas pessoas é você. A forma como você se preparou, a forma como você se conhece, a forma como você conhece a empresa, né? Mas isso significa que eu vou treinar tanto a ponto de ficar robotizado? Não, tá? Não. Inclusive, esquece isso, gente. Povo que fala, decore respostas. Já vi essa também, viu? E-book com melhores respostas para o processo seletivo. O profissional do RH fica como? Ai, ai. Gente, tudo vai chegar... tudo depende de como você se vende. Essa é a verdade. Então, a mesma coisa, eu e a Mari aqui criando conteúdo. Adianta eu chegar aqui sem nenhuma informação relevante, falando só asneira, sem saber do que eu tô falando 100% do tempo, porque às vezes eu não sei mesmo, mas aí eu tô com alguém que sabe. Mas, exato. Viu? Pode parar. Então, mas aí eu digo, se você tá proposto a se vender, se eu tô aqui proposto a vender o meu conteúdo na internet, por exemplo, eu não vou chegar aqui sem saber o que tô fazendo, entendeu? A gente vai descobrindo, a gente vai aprimorando, a gente vai melhorando, com certeza.
Inclusive, a seleção serve para isso, para a gente melhorar, aprender e se enxergar, às vezes é importante. Então, levem isso para vocês. Como você vai se vender na seleção, tipo, o que eu tenho? Quais são as minhas ferramentas aqui? Com o que eu posso trabalhar? Por que a empresa vai me contratar? Sim. O que eu tô fazendo aqui pro jogo? E Isso é muito importante. E outra coisa, gente. A gente tem o costume, né? Isso, nós humanos, né? Pessoas. A gente sempre formula, né, as nossas respostas pensando, poxa, a minha vida vai mudar, a minha vida vai mudar, eu vou ter tal experiência, eu vou conseguir realizar isso, vou conseguir realizar aquilo, e você vai mesmo, tá? Só que muda essa pergunta e pense da seguinte forma: o que eu vou oferecer para essa empresa? Se a maior aspiração dessa empresa é ser uma das 3 melhores companhias aéreas do mundo, quais são as ações que podem mensurar o meu comportamento, né? Então, por quê? Porque falar, até papagaio fala. Então, tem que ser mensurável, né? Aquilo que você falar sobre você mesmo. Como que eu posso mostrar para eles que, através disso, essa aspiração ela vai se cumprir? Seja em médio, longo prazo, o que seja, tá? Até porque esse tipo de aspiração, assim, das empresas não é de curto prazo, sempre, né? De longo prazo. Então, assim, é muito interessante vocês pensarem nisso, porque é isso que a empresa quer ouvir, entendeu? O que eu ganho por contratar você, né? Eu sou uma pessoa muito empática. Tá. Empática Como? O que você fez? Que problema que você resolveu? Qual situação? Não quero saber que você se acha empático, eu quero saber por que você é empático, como você é empático, me mostra. Exato, né? Então, uma coisa é eu falar, eu sou uma pessoa transparente. Vou falar de mim. Se eu fosse escolher uma letra, assim, um pilar, eu diria simples, né? Então, por que eu sou uma pessoa simples? Eu sou uma pessoa gente como a gente. Tá bom, legal. A pessoa que me conhece, ela vai achar legal. Legal, realmente, Mari, você é gente como a gente. A pessoa que não me conhece, ela não vai fazer a menor ideia do que eu tô falando. Então, quando eu venho com um dado e falo, olha, eu tenho um dado no meu trabalho que 80% dos meus clientes são meus seguidores, são pessoas que se conectam comigo e com a minha forma de me comunicar, né? Isso é um dado. Por quê? Porque eu priorizo a simplicidade ali na linguagem, no dia a dia, né? Eu não gosto de coisas mirabolantes, tipo, seja contratado e viaje o mundo, sabe assim? Eu não gosto desse tipo de coisa. Às vezes o pessoal até fala que eu desencorajo, gente. Triste, viu? Mas é isso, entendeu? É uma linguagem de fácil entendimento. Qualquer pessoa que me ouve falando sobre isso tem alguma coisa a aprender, sabe? Só que eu não falo isso por falar, eu tenho um dado, eu tenho uma prova, digamos assim. Né? Então é interessante que vocês, quando pensarem no JETS, pensarem isso de qualquer empresa, pilares, como que fala? Valores, né? Que dependendo da empresa muda o nome, mas é tudo a mesma coisa. Você exemplifica, né? Olha, eu vivenciei uma situação tal no meu trabalho. Na minha vida, não precisa ser nem no trabalho, às vezes. Exatamente. É que eu coloquei isso em prática através da atitude A, B e C. E é fácil. Exatamente. Uma das perguntas que você acaba se vendendo e se mostrando quem você é aquela lá, por que a gente deve te contratar? Por que você quer ser comissário? Por que você quer entrar nessa firma? Qual o seu maior na minha seleção? Qual a melhor qualidade, por exemplo? Detesto essa, mas sim. Qual o seu... Três defeitos? Não tenho. 3 qualidades. Olha, a gente vai precisar de um dicionário maior. Começando com modéstia. Um ponto a desenvolver. Sou perfeccionista. Sou perfeccionista. Eu gosto das coisas muito sérias. Ansioso. Mas quando me perguntaram por que eu queria ser comissário, porque essa foi a pergunta que eu recebi na hora da seleção e da apresentação pessoal, e foi no meio da dinâmica, porque eu me apresentei na frente de todo mundo, né? Pode ser que isso aconteça, eles vão, são 20 pessoas, dá pra fazer isso, então eles podem ir de um em um, e aí você tem que falar um pouquinho sobre você. Então, nome, idade, profissão anterior e por que você quer ser comissário. Pode ser que aconteça. Então vamos lá. Nome.
Meu nome é Marcelo, eu tenho 32 anos, eu já fui professor de inglês e trabalhei com telemarketing, onde eu trabalhava com atendimento ao cliente diretamente, e eu quero ser comissário porque... Aí essa foi a minha resposta. Porque eu sei que comissário não é só viagem, trabalha muito, e eu estou aqui para trabalhar, porque nos empregos que eu tive e tenho atualmente, eu não dou conta de ter uma boa vida financeira. Então eu estou aqui para melhorar minha vida financeira. Falei, quero dinheiro. E deu certo. Qual era meu maior ponto a desenvolver? A gente tava numa entrevista, tipo, em trio, assim, né? E aí eu fiquei meio, né? Assim, né? Sempre a gente fica meio com medo, na verdade, desse tipo de pergunta. E aí as pessoas falam coisas, tipo... sou ansioso, sou procrastinador, sou perfeccionista, enfim. E aí chegou na minha vez. E eu, gente, eu sou muito espontânea, né? Às vezes, talvez até um pouco mais que eu deveria. Talvez. Mas perguntaram pra mim, qual é o seu maior ponto a desenvolver? Eu falei, nossa, eu sou muito estabanada. Eu sou muito estabanada. É uma coisa, assim, que é um pouco mais forte do que eu. E aí eu falei, né? Eu já passei por alguns momentos, assim, bem delicados. Na época eu trabalhava no aeroporto, tá, gente? Só pra vocês entenderem o contexto. Eu já passei por algumas situações delicadas até com clientes por conta disso, né? De derrubar coisas no check-in. Uma vez eu derrubei a mala de um cliente. Tipo, coisas assim. Eu falo, eu preciso ter muita consciência corporal para entender exatamente, né, onde eu tô e tudo mais, mas eu sinto que se eu me concentrar naquilo que eu tô fazendo, é uma coisa que eu passo bem, né? Isso não significa que eu vou sair derrubando, né? Gente, estabanada. Você tá vendo? Às vezes uma resposta sincera e que você traz do seu coração e fala realmente quem você é muito mais interessante. E às vezes a gente fica preocupado porque a gente tá ouvindo as outras pessoas respondendo e parecem respostas fantásticas, incríveis e, tipo, que fazem sentido. Mas às vezes a sua verdade também faz. Sim, e sempre faz, né? Na verdade. E sempre faz. A nossa verdade sempre faz mais sentido do que qualquer outra resposta, sabe? E aí eu lembro que a recrutadora riu, assim. Ela falou, nossa, eu sou igualzinha. Tipo assim, naquela hora meu olhar se cruzou com o dela, eu falei, criei a conexão. Rolou a associação ali na hora. Né? Mari, você acha que a gente precisa trazer mais alguma informação super importante aqui sobre dinâmica ou a gente pode responder algumas perguntas? Não, vamos responder algumas perguntas. Porque eu perdi um pouco aqui, eu falei que nos últimos 20 minutos a gente responderia, mas passou um pouco já. Então vamos responder algumas perguntas aí. Então se vocês tiverem dúvidas, perguntas sobre dinâmica, pode ser também sobre seleção, mas especificamente sobre dinâmica, porque a gente está vindo aí de fase em fase, né? Manda aí pra gente poder responder. Eu ia ler das caixinhas aqui embaixo, mas a Soares Iaiá já mandou uma aqui no chat, então vou ler. Tem como ser contratada sendo o primeiro emprego pra gente, ou comissário? Tem sim. Contratada como primeiro emprego pra gente. Eu não fui como primeiro emprego, mas muita gente foi na minha seleção. E além disso, eles não costumam pedir... experiência por profissional com atendimento ao cliente como pré-requisito. Às vezes vem como diferencial, mas um diferencial não é impeditivo. Sim. Quanto tempo em média dura a dinâmica? Duração da fase dinâmica não tem, né? É aquilo que a gente falou, não tem previsão. Agora, quanto tempo dura a dinâmica? Depende. Geralmente, resolução de caso, ou de situações de bordo, ou de atendimento, enfim, discussões em grupo, tem uma média aí de 15 a 20 minutos. Mas, assim, na dinâmica, você precisa entender que é sempre o seu grupo, os outros grupos, né? Então, você vai ter que ficar ali disponível por 1 hora, 2 horas, tá? E aí, você também pode precisar se apresentar, por exemplo, em 60 segundos, né? 1 minuto. Então, varia, né? Varia. Se for uma dinâmica com 30 pessoas, é uma coisa. Se for com 10 pessoas, é outra coisa. Isso depende muito, assim, do curso, digamos assim, né? Por exemplo, nos meus treinamentos de dinâmica, geralmente eles duram 3 horas. Eu faço com 20 pessoas na prática. Então, é muito relativo.
É muito relativo. Eu também acredito que vai durar esse tempo aí, mas, gente, se você vai ter a dinâmica aquele dia e você puder, separa o dia todo já e Logo. deixa aí esse dia para isso aí, sem correr risco de, meu Deus, eu tenho um compromisso. Sim. Vai marcar, tipo, churrasco com a família nesse dia. Exato. O Henrique perguntou, Mari, terá alguma fase que será necessário falar em inglês? Tipo entrevista em inglês? Não. Fase oficial, não. Mas, posteriormente, você pode sim ter que fazer uma provinha de idioma para ter sua bandeira. Mas como fase eliminatória, nesse processo da Latam especificamente, né? Não. Inclusive eles colocaram inglês como um diferencial, não uma exigência dessa vez. Então, se eles colocaram como diferencial, já teve lá na primeira fase, eu não me lembro. Uma provinha que te teve inglês? Não teve, né? Foi lá na primeira, se não me engano, logo no início, perto do cadastro, e era opcional. E aí, tá. Então, eu acho que foi isso mesmo, só para contar com o seu diferencial. Isso, e aí quem queria, tipo, fazia a prova mais para eles terem uma... Eu acho que é mais para triar, né? Para triar, assim, nada... Sim. Nenhum dado certo. O Yuri, que tá sempre aí na live com a gente. Oi, Yuri. Eu reconheci a fotinho. Será que vão ficar muitos de stand-by nesse processo externo ou devem subir a maioria para o voo neste ano? Então, quanto ao stand-by, o stand-by só acontece quando eles contratam... Vou colocar assim de uma forma chula. Quando eles contratam mais do que eles deveriam, e aí eles percebem isso, aí eles fazem, ok, vamos congelar aqui, parou seleção, parou contratação, e esse excedente fica de stand-by. É assim que acontece stand-by. O processo está indo de uma forma lenta. Então, assim, provavelmente eles vão contratar a quantidade que eles precisam já voando. E aí, quando eles colocarem seleção, tá em seleção. Mas eu tenho uma observação a dizer. Na Latam, pessoas em stand-by, tá? Para voo? Sim. Tem pessoas em stand-by, pessoas que iniciaram o processo bem no início da pandemia. Essas pessoas foram chamadas para refazer algumas fases nessas últimas semanas. Então, eles fizeram tudo de novo. Prova, entrevista, exames, né, toxicológico. E aí, essas pessoas receberam um e-mail dizendo assim, vocês estão em stand-by e serão priorizados, né, na fila, digamos assim, de contratação. Então, assim, o que eu não acho que eles vão colocar pessoas em stand-by de novo. O que eu acho mesmo é que eles vão arrastar bem o processo. Sim, é o que tá dando a entender, é o que tá aparecendo. E essas pessoas que estão de stand-by, elas já estavam, né? Elas não foram colocadas em um processo que foi aberto agora, né? Foi durante a pandemia e aí é aquele negócio do excedente. Qual o grau de dificuldade dessa dinâmica vocês acham que será? Eu acho que o grau de dificuldade da dinâmica vai depender de quão preparada você está para a dinâmica. Porque se você nunca fez uma dinâmica na vida, você não consegue se apresentar direito, se vender, né? Vender seu peixe, ela vai ser bem difícil. Agora, se você tem uma boa dinâmica com outras pessoas, consegue trabalhar em grupo, consegue seguir instruções, isso vai ser muito importante, ainda mais para online, vai se tornar um pouquinho mais fácil. Sim, sem dúvida. Isso é muito de pessoa para pessoa. Tem alguma idade preferível para eles contratarem? Não. Resposta simples, não. Maquiagem para meninas. Menos é mais durante a dinâmica? Vai para as meninas? Tá, para as meninas. Bom, na verdade, assim, depende. Eu acho que maquiagem, apresentação pessoal como um todo, quando a gente fala de processo seletivo, menos é mais, é melhor sempre, entende? Então, eu acho que, claro, né? Eu não vou chegar, por exemplo, com essa maquiagem que eu fiz às 8 da manhã numa dinâmica de grupo. Mas eu também não faria uma produção, por exemplo, de balada, entende? Vai muito assim, de como a pessoa se sente confortável, se sente bem. E, gente, se sentir bonito, com autoestima legal, é legal, tá? É bem importante. Inclusive, e Google Meet não tem filtro, vale lembrar. E para os meninos? Porque geralmente eu digo para não usar maquiagem na entrevista. Só que a gente tá numa entrevista online, o que você acha? Eu acho aceitável.
eu acho aceitável, assim, discreto, um corretivo, uma olheira, sabe? Pros meninos, assim, pode até É aquela maquiagem que não parece que você tá usando, né? isso, pode até, Só correção de defeitos. pode até parecer uma opinião meio arcaica, uma consideração meio arcaica, mas às vezes eu acho que os meninos pecam muito, por exemplo, em pelo do nariz, sobrancelha bagunçada, porque eu acho que os homens têm uma tendência a se preocupar menos, né? Até socialmente, vai, falando a verdade. Então eu acho que tem que estar bem cuidado, entendeu? Tem que Apresentação pessoal começa aí, hein, gente? Então, se você tem aí uma monocelha, talvez seja interessante dar uma parada, os pelinhos do nariz, tudo isso que a Mari falou é muito importante. Exatamente. Só trabalhei por conta própria, autônoma. Isso pode me prejudicar na entrevista? Não, de jeito nenhum. A única coisa que eles podem perguntar, né, em relação a isso é o quanto você está disposta, né, a se adequar à cultura de uma empresa. Porque se você é uma profissional autônoma, subentende-se que você é que sempre decidiu, digamos assim. Então é possível que exista esse tipo de pergunta. Assim, agora, eu hoje, né, trabalhando como autônoma, trabalho muito mais do que quando era comissária. Ô, tadinha. Antes eu trabalhava 12 horas por dia, agora eu trabalho 24, entendeu? Então, a gente consegue muitas habilidades e muitas competências, né? Principalmente de resolução de problema, de liderança, de atendimento ao público, se a gente for parar para pensar até, né? Então, você só precisa falar isso da melhor forma, entendeu? Mas não tem mistério. Inclusive, se você não tiver tido emprego nenhum anteriormente, isso também não vai ser um impedimento. Não. Vocês acham que será a resolução de situações de bordo? Então, como a gente mencionou, não, mas nada impede. Isso. Vê a live aí desde o começo, que aí você consegue ver todas as possibilidades. Vocês acreditam que vai demorar as contratações, em média até o final do ano? Sua opinião. Eu li só porque tá dizendo que é a sua opinião. Então, qual a sua opinião? A minha opinião, tá? Deixa eu ver se meu celular vai carregar. Peraí que meu celular tá com 1% de bateria, gente. Não façam isso na dinâmica. Ai, gente. meu Deus. Não desliga, não desliga. Consegui. Sentei no chão, mas consegui. Amei. Dica do dia. Não deixe o celular acabar na bateria na dinâmica. Aí, ela fez de propósito só pra mostrar. Só pra ensinar a lição, como que é. hein? Na minha opinião, que é baseada num dado que foi passado para os funcionários aí, naquela época que eles disseram que a seleção ia ser congelada, que na verdade era um e-mail que estava falando que ia ter contratação em agosto, setembro, outubro, novembro ou dezembro, não lembro. Eu acho que sim, vai ter contratação esse ano, tá? Mas tem muita gente aí na fila, né, para essa contratação. Então eu, Mari, focaria, digamos assim, a minha energia em 2023. A gente já tá em julho, né? Então, assim, focar a energia em 2023, porque mesmo que hajam contratações agora, não necessariamente vai ser essa galera de agora, entendeu? Minha opinião, focada só em achismos e em observação de como está acontecendo o processo seletivo. Eu concordo totalmente com a Mari. Não, eu acho que pode ser que aconteça a contratação para este ano, mas talvez o cálculo junto de treinamento e emissão de carteira para começar de fato a trabalhar também eu acho que fica para o ano que vem. Sim. Porque está bastante lento, a gente está vendo de uma fase para outra. Lá no começo foi tipo uma semana. E agora já tá 3 semanas, 4 semanas. Então, Sim. se cada fase for aí arrastando um mês, vai longe. Sim. Tiro a barba ou mantenho? Dúvida cruel. E aí? Como eu te conheço e sei que você é meu aluno, pode manter, porque eu sei que sua barba é bem arrumadinha. E eu sigo esse critério, gente. Como hoje no manual da Latam especificamente a barba já é permitida, assim, tá tudo bem, já faz parte da apresentação, né, oficial da empresa, eu deixo, se eu tivesse barba, se fosse bom, tivesse barba e tal, eu deixaria a barba, mas assim,
não sei também se essa opinião é legal ou não, mas Vocês barba sabem a é minha diferente opinião, de né? projeto de barba, entendeu? Tem alguns homens que, né, é bem falhada, tem dificuldade de ficar arrumadinha, alinhada. Então use sim a sua barba à vontade, se você se sentir melhor dessa forma, desde que esteja bem alinhada, bem aparada, feitinha, com tudo no lugar, basicamente. Você sabe a minha opinião de barba, não sabe? Então eu vou dar a minha opinião, que aí vai em contramão. Como eu não te conheço... Cada um você toma não a é meu melhor aluno. decisão, na verdade, né? Cada um tem que tomar a melhor Sim. decisão. Né? Cada um com sua escolha, sim. Mas como eu não te conheço, você não é meu aluno, eu diria, tira a barba. A barba vai crescer de novo e depois de contratado você vai saber a regra específica da empresa, de como deixar, de como cuidar. E aí você deixa ela crescer do jeito que você quiser. Por exemplo, existem empresas que hoje a minha barba... Acho que minha barba seria padrão em qualquer uma delas. Eu sei. Mas existem empresas que já aceitam a barba grandona, que não é o caso do meu momento agora. Só que, minha visão, se for um selecionador ali, que a gente conversou sobre isso já, eu e Mari em live, se for alguém ali que está selecionando que é de old guard, ih, gente, travei aqui, da velha guarda, né, da old school, talvez a barba não seja muito bem apreciada por esse entrevistador em específico. Então, assim, para correr menos risco e mostrar que você está disposto a seguir qualquer que seja a regra de uniforme, eu tiraria. Embora, depois de permitido, é muito improvável que a regra mude. Só que já vi acontecer. Por exemplo, vocês lembram das meninas da Gol que andavam com as manguinhas no aeroporto e o cabelo solto? Não pode mais cabelo solto. Sim. Então pode acontecer. Eu tiraria, tá? Pra não correr o risco. Aí eu acho que a opinião do Marcelo, sendo homem, tendo barba, eu acho que é mais relevante, assim, né? Não, mas eu concordo com a sua. Eu só tô trazendo aí uma visão diferente pra pesar aí nessa decisão. Eu tiraria, mas aí cada um com sua escolha e por, de fato, tá permitida em todas as empresas hoje em dia, não seria um impeditivo. Sim. Só que eu acho que ainda assim seria um pequeno risco. Sim, é. Metódico. Eu já vi pessoas indo pra seleção com uma barba linda, só que tava com a metragem errada. Dentro da regra do uniforme da empresa. Então, assim, pra quê, sabe? Deixa eu ver. Peraí que eu já perdi aqui o curso dos comentários. Eu também tenho essa dúvida aí. Sobre o lenço no pescoço, recomendam usar na dinâmica online? Não recomendo, dá calor, dá desconforto. Eu, particularmente, acho que o lenço, ele caracteriza muito, sabe assim? E aquilo, gente, é importante que a gente esteja com a nossa imagem alinhada, isso é fato, mas a nossa imagem, ela nunca pode chegar primeiro que a gente. Então, toda vez que você pensar numa cor de batom, numa cor de sombra, Tem um bicho aqui na minha luz, gente, por isso que eu tô olhando pra cima, tá? Tô atenta. Preocupadíssima. Se ele Tô descer, ela corre. atentíssima aqui. Então, ele veio bem pra minha cabeça agora. Vai embora, bicho, eu tenho medo. Então, eu acho que a nossa imagem, ela... Tá aí o meu defeito, gente. Esse é um defeito que eu não consigo esconder. Mas, enfim, a nossa imagem, ela nunca pode chegar primeiro que a gente. Ela precisa chegar junto com a gente, entende? Isso é bem fácil, assim, de interpretar. Você se olha no espelho e, com certeza, você vai saber se responder, digamos assim, essa pergunta. O look masculino para entrevista: camisa social e terno e gravata. E gravata. E gravata. Imagina que você tá indo para um casamento, sabe aquelas roupas de casamento? Ah, eu fiz uma live com a Amy Dantas, não sei se você conhece ela. Ela voava na Qatar, na Emirates? Qatar. Conheço, elegantérrima. Elegantérrima, exatamente. A gente fez uma live que está aqui no meu feed do Instagram, dá uma olhada depois, sobre apresentação pessoal, inclusive masculina e feminina. E ela deu uma dica para apresentação pessoal, para entrevista, que é perfeita. Roupa de ir em igreja evangélica. Juro, verdade.
gente estudar Perfeita essa dica. Nossa, É sempre o social completo. Inclusive, ela deu a dica: para de comprar roupa para seleção. Se você for nessas lojas loja de moda roupa evangélica. de moda evangélica, você vai achar o seu figurino para seleção. Verdade! Nossa, isso é um pulo do gato, hein? É o pulo do gato. pulo Eu do gato. nunca tinha pensado nisso até ela falar. Eu achei incrível. Nossa! Até eu que já fui crente nunca tinha pensado nisso. Pois é, para você ver. Então aí tá a dica para vocês, para não errar na apresentação pessoal. Pronto. E na dúvida, passa na igreja evangélica, entra lá, vê como tá o pessoal que tá em cima do eu vou errar aqui a palavra, em cima do palquinho, e aí vocês já vão ter uma ideia de como se vestir. Isso. Notei que os comissários que entraram agora não ganharam plaquinha com nome e bandeira do idioma. Será que isso aconteceu pela não obrigatoriedade do idioma nessa fase? Opinião de vocês. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes as pessoas que voltaram são pessoas que, agora, né? Pode ser gente que voltou a voar, que já voava. E são processos diferentes. Eu entendo, na minha visão, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa é mais uma questão de uniforme, de tipo, não deu tempo de confeccionar, sabe assim? Não acho que tem relação, sabe assim? Não, isso daí é toda uma questão de logística da própria empresa, não uma questão do funcionário em si. A Rose falou, sou evangélica e é a verdade, mas o nome do palquinho é púlpito. Púlpito! Verdade. Obrigado, eu não ia lembrar disso. Ai, gente. O nome do palquinho. Palquinho, Todo mundo entendeu o palquinho. Ai, gente. Cadê? Deixa eu ver, tem 9 perguntas aqui na caixinha. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente já não falou. Tá. Eles estão dando alternativa de horário? Estou com medo de ser horário do meu trabalho. Você vai ter que dar um jeito, infelizmente. Na verdade, assim, o que pode acontecer, que honestamente não vi acontecer até agora, mas é uma possibilidade, não uma probabilidade, é ele pedir assim, para você, por exemplo, escolher ali, dentro de datas pré-definidas, a melhor para você. Mas sendo bem honesta, a opinião pessoal também eu acho bem improvável. Então, ou você conta pro teu chefe que você está nesse processo, né, que isso é um objetivo. Se você acha que isso vai te prejudicar muito, se você acha que não tem como ter essa comunicação aí com o teu chefe, não acredito que eu vou falar isso, mas dá um atestado. Sabe? Gente. É difícil, gente. Choices, escolhas. Então, difícil, né, falar isso assim, em rede nacional. Escolhas, né? Cada escolha é uma renúncia. Sim, é isso. Cada escolha é uma renúncia. Eu adorei. Gourmetizou, amei. Amanhã vai começar os voos da Latam em Cascavel. Eu gostaria muito de me candidatar para a gente, mas não achei no site do vagas.com. Pergunta no aeroporto onde está exposta as vagas. Talvez você ache lá. Olha no site da Latam. É que assim, se o voo vai começar amanhã, é muito provável que esse recrutamento já começou faz tempo. E outra coisa, geralmente, quando eles fazem abertura de base, né, estreia de base, é muito difícil, na verdade eu acho raro eles, por exemplo, contratarem todo mundo. Geralmente eles enviam pessoas que já trabalham em outras bases para iniciar a operação, e aí conforme outras pessoas vão chegando e vão tendo treinamento, né, tanto teórico na academia quanto prático com essas pessoas, é que eles vão contratando mais. Então, assim, principalmente se for, por exemplo, um voo diário, são poucos funcionários. Então, eles não contratam assim, todo mundo agora vai ser novo nessa base. Não tem como eles fazerem isso, tá? Vou deixar aqui uma dica final para vocês. Fucem o perfil da Mari, que tem um monte de informação aí no feed dela, nos videozinhos. E o meu também tem muita informação aqui, mas aqui tá um pouco espalhado também, porque eu comecei a falar também da seleção da Emirates, que teve o Open Day. Teve, não lembro agora. Eu acho que já tá no Spring Day já, não? Mudou o nome, Spring Day, é isso aí. E então, dá uma fuçada, porque tem muita coisa aí nos dois feeds. E no YouTube, todas essas lives que eu e Mari estamos fazendo, tá indo lá pro meu canal do YouTube. Sim. Eu não tinha feito, tá tudo na playlist de lives,
mas eu acho que eu vou fazer uma playlist separada de lives Seleção Latam, tá? Para ficar bem organizadinho para vocês. Então, desde a primeira fase até agora, dá para vocês acharem todas as informações. Tudo. E, Mais mastigado impossível. mais mastigado impossível, exatamente. Eu sei que é longo, mas no YouTube dá para assistir no 2x. Né? É longo, mas é de graça. Pense sim. É longo, mas é de graça. E tem muita dica aí. Então, Tem muita dica aí e tem muita dica aqui que as pessoas cobram de vocês, tá bom? e cobram caro. E cobram Então, muito vamos caro. aproveitar. Mas assim, se vocês quiserem fazer um treinamento prático de dinâmicas de grupo, né, de repente, vou fazer meu jabá, né? Inclusive, vou pedir para você aproveitar esse momento do final da live para falar mais sobre esse assunto específico, porque muita gente pergunta se eu dou mentoria e eu não dou mentoria, gente. Eu vivo dizendo que eu não dou mentoria. Eu indico tanto a Mari quanto a Andressa, porque a Andressa entende tudo da seleção da Emirates. Então, Mari, conta do seu peixe aí. Na verdade, assim, a mentoria, ela é um processo um pouco mais longo. Então, antes de, por exemplo, apresentar produtos, eu preciso muito entender a necessidade da pessoa naquele momento. Então, assim, necessidades específicas, aulas específicas, né? Ah, Mari, preciso treinar para dinâmica de grupo. Então, eu tenho um treinamento em grupo, obviamente, né? Para dinâmicas de grupo, onde eu faço lá na prática mesmo, vários exercícios pelo Google Meet, imitando, digamos assim, né? Simulando Isso, tá? Uma das coisas que eu gosto de deixar muito clara é: eu não vazo informações oficiais do processo seletivo em nenhum treinamento, porque isso é antiético, então eu não faço isso. Agora, Mari, eu tenho uma dificuldade comportamental, tô, sei lá, passando por um problema que eu não sei definir muito bem, ou então, Mari, recebi uma negativa e preciso entender o que aconteceu. Aí sim eu tenho serviços de mentoria mesmo, que é individual, personalizado, ou de simulação de entrevista, para a pessoa ter uma ideia, né, do que aconteceu ali naquele momento. Todos os meus treinamentos são gravados, tá? Todos, tanto para minha segurança quanto para a segurança das pessoas que estão ali envolvidas, digamos assim. E eu vou sempre assim, colocando nos stories, gente, hoje tem isso, hoje tem aquilo, hoje tem aquilo outro. Tem meu WhatsApp também, botãozinho de contato do meu perfil, mas eu não tenho produtos assim que eu falo, compra esse. Eu preciso entender primeiro a necessidade, o que ela precisa. Porque às vezes a pessoa... E tem vagas abertas aí, Mar? Tem vagas abertas? Segunda-feira vai ter um treinamento de dinâmica de grupo. Segunda-feira. Aí eu sempre começo abrindo a turma pelas pessoas que ficam tipo numa listinha de espera, né? Que eu coloco nos stories. E aí eu vou falando, tem tantas vagas e tudo mais. E aí esse treinamento, hoje é segunda, né? Hoje é segunda. A partir de amanhã, hoje eu mando mensagem pro pessoal da lista de espera. A partir de amanhã já devo postar aí nos stories, tá? Porque na segunda-feira vai ter turma aí de simulação de dinâmica. E no mais, serviços individuais, né? De confecção de currículo, de análise de currículo, enfim. Coisas mais... Tem aluno aqui, ó, dizendo, eu quero, indico a dinâmica da Mari. Bonitinhos, amo vocês. Então tá aí, gente. Tá aí, tá vendo? Meus passarinhos. Tem onde achar. A gente traz aqui as lives, as informações de graça, mas se você quiser uma coisa individual, personalizada, tem aí também. E vocês sabem que eu não recomendo, a não ser que eu acredite, e eu acredito no trabalho da Mari. Então tá aí pra vocês. Mari, obrigado pela live. Eu que agradeço. A gente volta daqui a um mês com mais uma proposta do processo. Bom, a gente vai atualizando e a gente nunca sabe se marca a próxima, tipo, pra semana que vem ou pro semestre que vem, né? A gente fica com aquela coisa. Mas assim que aparecer aí o desenvolvimento do processo, a gente volta com mais uma live. Sim. Nesse mesmo esquema. O próximo a gente faz aí que vai ficar salvo no perfil da Mari, Sim. que a gente tá fazendo aí alternado. E é isso. Obrigado para todo mundo que participou. Beijo, gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Desculpa, gente, minha cara de cansaço. Desculpa mesmo. É que eu realmente estou trabalhando muito. Para entrar em contato com a Mari, entre em contato ali pelo Instagram dela. Pode ser pela DM mesmo do Insta, mas no meu Insta tem um botão escrito contato. Aí ele vai direto lá pro WhatsApp. Então pronto, fechou. Tá bom? Beijo, gente.
Beijo, Até a gente. próxima Boa live. noite, boa semana. Tchau. Tchau.